Fala, galerinha, bem-vindos a mais um MetaCast. Por enquanto tô sem o Vitor, vamos ver se ele vai chegar agora no meio, ficou preso numa reunião, então vou fazer esse papel aqui que eu odeio fazer de ser o anfitrião do programa. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, como sempre, Fortalk, muito obrigado pela estrutura toda, pela equipe que a gente tá aqui. Não esqueçam de seguir a Bruna Amaral, que salvou minha cara como sempre. E, obviamente, nosso patrocinador master, a Coin Livre. Enfim, por tudo que tem dado certo até agora, né? E hoje tem uma pessoa especial para trazer para vocês. Porque essa mulher, ela nunca tá aqui em São Paulo, vivia na Europa, eu acho que convidei desde o programa 5, provavelmente. Depois de Elo, eu já queria convidar ela e só agora, depois de 6 meses, que ela finalmente apareceu aqui. Mas, né? Bom que eu já fiquei sabendo que tem novidades. Então, pessoal, o assunto de hoje... Alguns de vocês estavam com saudade já e estão colocando de volta. O Matheus vai adorar, inclusive, o nosso CM. A gente vai falar de GameFi hoje. Acho que vocês vão gostar. O projeto dela é muito legal, o game dela é muito legal. Você sabe que eu sou desse mercado, então para mim é mais fácil de falar sobre isso. É uma área que eu me interesso mais, até nível pessoal. Eu vou até pedir desculpa se eu tiver um monte de pergunta, porque você sabe que eu me empolgo. Tá bom. Mas vamos lá. Então vamos lá. Bruna Simões, para quem não conhece ainda, para quem tá indo para quem vai nos eventos que a gente sempre vai, já viu ela com certeza palestrar várias vezes. Ela só não palestra mais do que Elo, tirando isso. Mas enfim, ela é co-founder do Cyber Skies. Já vai explicar o que é. Cara, founder do Game Biz Lounge, Business Relationship Manager, pesquisadora de mercado, designer. Normalmente nem sou eu que leio nada disso, mas assim, se deixasse ela botar o currículo dela mesmo, o LinkedIn da vida, é uma página e meia. Como sempre, o pessoal que a gente traz pra cá é nessa pegada. Então, assim, antes de qualquer coisa, muito prazer. Finalmente você veio pro programa. Finalmente, enrolei bastante, né? Enrolou bastante. Vai dar bom agora? Mas agora vai. Agora eu tô Tá morando bom. aqui, então eu consigo estar mais presente nas coisas. Show de bola. Então, antes de falar do Cyber Skies, alguma coisa assim, vamos... Cara, eu acho que a primeira pergunta que eu faço pra todo mundo aqui é como é que você caiu nesse mercado. Mas, assim, antes de você trabalhar com games, você é gamer? Ó, eu já fui muito gamer. Quando eu era criança, era um vício, assim. Eu e a minha irmã, a gente se matava todo dia jogando. Até que eu tenho uma história bem trágica e engraçada, que um ladrão entrou na minha casa e roubou meu Nintendo. É sério. Porra, eu ia ficar muito 10 horas puto. da manhã, eu e a minha irmã jogando, o ladrão entrou dentro de casa, escondeu debaixo da cama e ele levou só o Nintendo. Então, de um... Que específico. Muito específico. Eu acho que ele queria só jogar. Qual Nintendo? 64 ou Super Nintendo? O Super Nintendo. E eu joguei bastante, assim, na minha infância. Eu ia muito em Lan House, adorava jogar GTA. Só que eu sou do tipo jogador explorador. Eu nunca fazia missão. Eu só ficava matando e explodindo tudo e brincando de bombeiro. Enfim, eu sempre gostei muito de jogar. Na minha adolescência, eu não pude, investir muito nessa questão, porque eu tive que trabalhar e, enfim, muitos problemas familiares. Então, não deu pra se divertir muito. Então, agora, voltando a trabalhar com isso, tem sido muito legal, porque, agora, principalmente, eu estou numa fase de super pesquisa de mercado de jogos Web 2, Sim. que são correlacionados ao nosso projeto. Então, agora eu estou comprando vários joguinhos na Steam, de corrida, de avião, de carro, e estou voltando a jogar, que sempre foram os meus jogos favoritos. Não, Bruno, eu Need acho for assim, Speed. você é meio dream come true agora, né? Porque muita gente, eu não sei qual que é a tua idade, mas pelo menos na minha, a gente não podia nem falar que era nerd, que era geek. Se você falasse que você tava jogando videogame, eu tava na Lan House, ao invés de estar jogando futebol, já era um bullying do cacete. Já. Principalmente eu sendo homem, puta bullying, não gostava de futebol. E muita gente, pelo menos na minha época, sempre sonhou em ganhar dinheiro com isso. Sim. E ainda nos tempos mais atuais aqui agora, por um bom tempo disso aí, virou assim, vai ganhar dinheiro quem tiver em esportes. Sim. Mas o mercado entendeu, em esportes dá dinheiro. Sim. O que a gente sabe que é um mercado para poucos. São só as melhores equipes, são só as classificadas. Pô, é muito pouca gente perto do tamanho do mercado. Sim. Lembrando, né, que game é literalmente maior que todo o resto do mercado de entretenimento posto junto. Sim. Então, eu acho que você é prova viva, assim como eu já falei para Elo, que você gostar desse mercado dá dinheiro sim, não só para quem tá em esportes hoje. Como é que foi essa virada de chave para você? Ela aconteceu antes de você saber o que era blockchain? Blockchain veio primeiro e depois você falou, vamos começar alguma coisa nessa história. E quando isso aconteceu? Bom, foi primeiro a blockchain e depois eu pensei em investir num projeto de jogos. Basicamente assim, eu vou tentar resumir, porque minha vida é meio um filme e um livro misturado, assim, de muita bagunça. Mas eu me mudei para Portugal em 2016 ou 2017, não lembro. E lá, nesses anos todos, eu trabalhei com pesquisa de mercado e desenvolvimento de negócios. Então, assim, B2Bzaço, sabe? Atendendo empresas que queriam mudar suas operações para Portugal,
Então, eu atendia eles fazendo um localizing, fazendo pesquisa de mercado, avaliando se aquele negócio era sustentável, se precisava fazer alguma adaptação na cultura do país. Então, assim... bem macro mesmo, bem não era nossa, adaptação tecnológica, nada disso. Não, eu atendia, assim, rede de franquia de supermercado, rede de franquia de estética, rede de franquia de limpeza e restaurante, pizzaria, basicamente assim... Eu rodei Portugal inteiro por anos, conversando com vários franchises, vários fornecedores. Qualquer coisa que você quiser abrir em Portugal, eu te falo quanto custa e quanto que dá de lucro. Basicamente é isso. Então, eu fiquei muito tempo nessa parte de negócios e eu acabei conhecendo muitas pessoas na área de investimentos. Eu já tinha alguns contatos com os projetos até antes de ir para Portugal. E eu também desenvolvi um coworking lá em Portugal, que é tipo um franchising. E, basicamente, assim, depois que esse coworking me deu um trabalho gigantesco, porque foi junto com a pandemia, aquela bagunça, quando tudo assentou, falei, pô, agora eu vou dar uma acalmada, vou ficar de boa. E, nesse período aí, um amigo do meu sócio falou, cara, tô ganhando dinheiro comprando um carrinho virtual. Eu fiz assim... E, na época, eu reformando o meu carro. Tipo, não quero saber de carrinho virtual. E até então você nunca nem tinha ouvido falar de blockchain. Não, eu já conhecia um pouco, tipo, eu já conhecia cripto, mas nunca fui entender, tipo assim, o que dava pra fazer com a blockchain de fato. Era, tipo, só que estava ali por trás. Eu nunca tive esse interesse de ir a fundo, né, para estudar. E aí ele me mostrou, olha esse jogo aqui. Eu falei, gente, olha a interface disso aqui. Você é doido de pôr dinheiro num site desse? E ele, não, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a olhar para aquilo. Aqueles sites, aqueles fronts que parece que tá escrito golpe na frente, né? Tipo, assim, era nítido. não tem como. Era um hug nítido, assim, mas enfim. Aí eu comecei a olhar para aquilo, meu sócio falou, vai pro Brasil, conversa com esse meu amigo, se ele te fizer um pitch legal e te convencer que vale a pena investir nisso, a gente faz alguma coisa. Eu falei, não, peraí. E eu comecei a estudar. E aí, quando eu entro no hiperfoco, já era. Aí eu assisti 12 horas de mais uma TDAH aqui. É, sim. Aí eu estudei umas 12 horas de Solidity, comecei a ir a fundo em tentar entender o DeFi, pool de liquidez, entender o que estava acontecendo com esses jogos. E aí eu comecei a entender realmente o que dava para fazer para jogos mesmo com a tecnologia blockchain. Tipo assim, cara... Primeira conclusão, depois que você começa a estudar é... Nossa, o Axie Infinity é golpe, né? Então... É complicado. Porque viveu a base de hype, porque pelo amor de Deus, cara. Sempre vai ter aquela relação de um colocando dinheiro e você tá tendo distribuição, tá saindo de um indo para outro. Né? E não era divertido, né? Você olhava os projetos, pelo menos naquela época, e eu tava na GameFi, eu comecei na GameFi também. Eu juntei as duas coisas, meu lado, vamos dizer assim, economista de um lado e o outro lado gamer. Eu falei, vamos juntar os dois porque deve dar bom em algum sentido aí. Você lembra? Você me conheceu logo nessa época. E a primeira coisa que você via é, das duas uma, ou fizeram um projeto sem contratar um economista. Sim. Ou fizeram um projeto com um economista, mas sem contratar um game designer. Exato. Tipo assim, não é divertido o jogo. Sim. É tipo um staking coloridinho. Sim. E em ambos os casos, você fala, vai dar merda. Sim. Por mais divertido que seja, vai falir todo mundo, vai ter muita gente que tá entrando só pra poder ganhar dinheiro e não pra se divertir. Sim. Então, você precisa do fluxo de entrada de jogadores, o que já é uma bosta. Sim. Desculpa, claro, todo jogo precisa de jogadores, mas você depender disso pra fazer a tua economia rodar é horrível. É outra história. Toda né? empresa precisa de cliente para sobreviver, Claro. mas não é um fluxo trágico, né? Exatamente. Não é predatório, vamos dizer assim, para nenhuma parte do ecossistema. Sim. O cara tá entrando para se divertir, ele tá disposto a pagar aquilo para poder comprar aquelas horas de diversão. Eu sempre penso assim, porque eu gosto de mobile games também, então na minha cabeça é isso. E o cara que tá entrando do outro lado, que talvez não esteja pagando, mas ele tá se divertindo, trocando as horas dele, talvez por uma parte de diversão e a outra parte de income. Só que na prática, o que a gente viu em muitos jogos aqui, pelo menos na minha opinião, era predatório para todos os lados. Predatório para quem entrava, para quem criava escolinha, para o manager, para quem queria sair. Que é bem esquema de pirâmide. Mas o ponto é que até os jogos que de fato não eram pirâmide tiveram o mesmo comportamento dos que eram, justamente porque a lógica para mim estava errada. Sim. Quando você tem essa ideia de pool de liquidez, que a pessoa compra um token e vai receber esse próprio token de volta, e aí você vê ali uma pool enchendo, valorizando o token, uma pool esvaziando e desvalorizando o token, não tem muito o que fazer. É tipo oferta e demanda e a pool ali se comportando de acordo com a entrada e saída. Quem entra no começo tende a pegar uma valorização. Soluções bosta, né? Já põe um token secundário, então, um que você distribui, o outro não é. Aí a inflação de um para o outro é uma relação totalmente ridícula, que já não faz sentido nenhum você estar jogando. A sua expectativa é que nem nossos pais na época da hiperinflação, tá ligado? O salário que você ganha hoje, compra alguma coisa hoje, porque amanhã já não vale mais nada. Pô, no jogo era a mesma coisa. A hora que você colocou agora, 2 horas depois já não vale mais absolutamente nada. Se você entrasse no começo, 2 horas depois ia valer 3 vezes, né? Nossa, e aí que gerou o FOMO todo na galera. E fora a questão das baleias, né? Da distribuição
dos tokens para a equipe bem na hora do lançamento do jogo. Então, aquela diluição absurda, tanto de valor quanto de moeda no mercado. Então, assim, o ponto era, você falava, cada 100 pessoas que você perguntava, 99 estavam lá pela grana. E se o nome disso é jogo, tem uma coisa muito errada com isso. Sim. E é isso que eu penso, assim, pra mim o GameFi é uma palavra que eu até tenho que tirar na minha bio do LinkedIn, que já tá lá há muito tempo, mas é a gamificação do DeFi, né? Então não é bem um jogo. E eu acho que, assim, falando de produto, eu acho que o GameFi, ele encaixou muito bem pro público trader que esperava realmente não gastar tempo jogando e sim clicando e ganhando dinheiro. Eu acho que o formato era coerente com o que o público estava esperando. Tanto que hoje eu ainda acho que, hoje, mesmo depois disso tudo, se alguém quiser lançar um GameFi piramidal e conseguir convencer a galera no marketing, ainda vai ter gente entrando porque sabe como funciona. Quem entra no começo e o discurso da promessa por trás desses jogos também é muito bom. Né? Tipo assim, a maneira como eles falam, o play to earn mesmo, né? Jogue para ganhar. Né? Tipo, a possibilidade de você ganhar dinheiro investindo o teu tempo, investindo pouco dinheiro. É muito apelativo isso para a pessoa, para quem tá do outro lado. Tanto pro investidor quanto pro gamer. Porque o investimento tradicional é chato pra cacete. A não ser que você seja um trader e realmente você precisa fazer exatamente aquela operação daquela maneira, qualquer outro tipo de investimento é extremamente boring. Pô, se eu puder investir realmente e jogar junto. Se eu sei jogar, pô, talvez o meu diferencial, eu não sou o melhor investidor do mundo, mas eu sou um bom jogador. Talvez se eu juntar os dois, e aí soma essa quantidade absurda aí de raciocínio dentro de um mesmo mercado. E é o que eu falei, todos esses raciocínios predatórios, né? Então não tinha como sair bom, não tinha como dar bom. As próprias escolinhas que foram também por um tempo, o objetivo é puramente de ganho financeiro. Inclusive, quando eu estava pesquisando, eu decidi que eu ia participar. Para eu ver na prática, tipo, porque como eu faço análise de mercado, eu não consegui olhar de outra forma. Então eu fui fazer esse estudo, mas eu falei, não, agora eu também vou ser um utilizador para eu sentir na pele o desespero. O desespero de você comprar um token e demorar para chegar na carteira, e aí de você não saber o que fazer. E eu lembro que o que me convenceu a entrar, por exemplo, no Secar, que foi a pirâmide mais emocionante de todas, foi quando meu amigo mostrou a planilha. Ele mostrou o jogo, ele mostrou os tokens, ele mostrou os números, mostrou os carrinhos, velho. Ele falou, Bruna, deixa eu te mostrar a planilha. Aí ele me mostrou a planilha. Na hora que eu olhei, eu falei, aonde eu compro? Foi assim, sabe? Então, eu consigo, passando por isso tudo, perdendo dinheiro, tentando recuperar, entrando nesses vários jogos enquanto eu pesquisava, eu consegui entender a mentalidade do usuário. E foi o que eu falei, eu não acho que a tecnologia blockchain precisa se limitar a isso de forma alguma. Porque a minha visão hoje, é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, para não fugir da pergunta, cara, se você tem a propriedade do usuário nas skins do jogo e se você consegue gerar royalty para quem, tipo, craftou aquela skin especial no jogo para o mercado secundário, as pessoas estão comprando, o jogo gera demanda e aquela pessoa que conseguiu a skin tá sempre ganhando um royalty, isso já, tipo, já é super da hora. Já é uma coisa que você não vê no mercado Web 2. Entende? Então é uma parada muito legal. E eu já tava com esse pensamento desde lá. E eu vi, tipo assim, nessa época da pesquisa, assim, até falando de agosto de 2021 até novembro de 2021, já um movimento muito assim, não me venha com uma promessa, me venha com um produto. Não me venha com uma promessa, não me venha com um produto. E eu vi muito jogo vindo com promessa, arrecadando muito dinheiro. Isso minto. Outros jogos que talvez aí estão até hoje em desenvolvimento e é normal, porque demora demais para desenvolver o jogo e a galera já fez o fund e já desistiu, talvez esteja de fato desenvolvendo com esse recurso arrecadado, mas é uma coisa que a gente vai ver o resultado mais pra frente, né? Até porque o timing ficou uma bosta, né? A dar de exemplo maior, o jogo mais caro já desenvolvido, que deixou de ser o GTA V, foi o Illuvium, né? Ganhou por $10 milhões, se não me engano. E assim, não foi lançado não porque não estava pronto, mas porque, cara, que timing péssimo, justamente onde absolutamente tudo despencou. Então, eles, o Fota, inclusive, também, que era com parceria com a Microsoft e tal. Teve uns 2 ou 3 de Battle Royale também, que eram bons jogos e não lançaram por causa disso. E, pô, frustra muita gente que já tinha investido, mas na prática realmente teriam flopado porque foi só um timing muito ruim. Sim, e eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei assim, cara, nessa época eu tomei a decisão de não levantar dinheiro com a comunidade, ir atrás de investimento privado para a gente poder primeiro fazer, nem que fosse o nosso alfa, e depois mostrar para a comunidade o que a gente estava fazendo. E eu fiquei refletindo, cara, eu dei mole, né? Porque eu não tinha a intenção de fazer um hug, era melhor eu ter aproveitado a onda, arrecadado uma grana. Só que eu estava conversando com um amigo ontem, ele falou assim, Bruna, mas será que era realmente melhor?
Porque talvez você teria um grupo de gente agora fazendo muito FUD, porque vocês também não teriam entregado, porque não dá Fora o tempo. hate, né? Tipo assim, até você entregar, e na hora que entrega, a expectativa foi quebrada tantas vezes, o tempo foi tanto de espera que eles esperam vir a coisa mais foda do mundo. Tipo, Cyberpunk. Né? Esperava vir a coisa mais foda do mundo. Aí veio um negócio que não tava foda. É quase uma década de desenvolvimento. Me desculpa, a gente já recebeu quantos Assassin's Creed tão ruins quanto o Cyberpunk que não tiveram todo esse hate? Por quê? A expectativa é a realidade. Né? Então, assim, às vezes você poderia ter arrecadado mais? Poderia. Você teria entregado melhor, mais rápido, no tempo certo? Não. O tempo certo não foi tempo certo pra ninguém durante aquele tempo. Sim. Então, assim, poderia ter dado hate, principalmente no Brasil, que a gente é ótimo de hypar jogo ou derrubar jogo. Pô, você pegar uma comunidade que logo de cara já tá puta, uma expectativa altíssima, a não ser que você entregasse o próximo GTA, cara. Eu acho que pro longo você tá prazo ferrada. é bem perigoso. É bem perigoso. É bem complicado. Hype nunca vale a pena. Tipo assim, eu sempre falo isso, hype nunca vale a pena. A não ser no mercado de cinema, vai hype por um filme que tá na bilheteria, tudo bem pra manter mais tempo na bilheteria, ok. Mas o resto de entretenimento, o hype não ajuda. Sim. O hype é só se você quiser lançar uma coleção mesmo e encher o dinheiro, o bolso de dinheiro e tal. Claro que dá pra fazer outras coisas, se for uma empresa séria, um projeto sério, mas é arriscado. Eu fiquei refletindo sobre isso, assim. Poderia ter pego dinheiro, poderia. Vi projeto que pegou, não vou dizer nome, mas de um conhecido meu que pegou tipo $1 milhão em 1 minuto, em outubro. Mas assim, o jogo já não existe mais. E nem foi por má intenção, foi porque não rolou, a comunidade ficou puta, teve que pivotar tudo, enfim. Mas enfim, então assim, a minha visão desde lá já foi uma visão de longo prazo. Eu acho que dá para aproveitar, é muito essa questão de vanguarda, assim. Eu tava vendo várias entrevistas de CEOs de estúdios Web 2 aqui do Brasil, contando sobre o comecinho lá da época do mobile, quando começaram a ter os jogos e, tipo, os caras aproveitaram aquele momento e conseguiram se estabelecer no mercado. Eu acho que hoje... Mobile, que inclusive, por sinal, pequeno corte aqui, em 2020 ou 2021, tem que confirmar, foi o primeiro ano em que eles bateram o mesmo faturamento dos jogos de console. Que o pessoal achou que fosse demorar muito mais tempo para acontecer. É absurdo. Acho que 2020, se não me engano, já bateu. Sim. Isso é um absurdo, porque o valor de desenvolvimento de um jogo mobile é ínfimo perto de um jogo de console. Sim. Mas não tem nem comparação. Né? Sim, mas o público tá lá jogando, né? Então é muito estratégia de mercado mesmo, né? E aí é que eu penso assim, eu acho que a gente ainda tá num momento que já tem big players aí chegando, tipo, a SEGA tá investindo na parte de cripto, a Ubisoft tentou fazer algumas coisas, a Epic Games agora já liberou para você ter jogos NFTs na plataforma. Então tá tendo uma movimentação que não tá atrelada ao GameFi. Já é muito mais da blockchain como uma tecnologia por trás que permite várias vantagens. Perfeito. Se você tiver dúvida sobre a vantagem de usar blockchain no jogo, só perguntar pro ChatGPT. Ele vai te dar uma lista de vantagens. E eu vejo essas vantagens. E como projeto assim, claro que é um desafio, né? A gente não é um estúdio indie, porque o estúdio indie normalmente é um estúdio mais independente, a gente tem investimento por trás, mas também a gente não é um big play, a gente está num caminho aí de desenvolvimento. No ano passado, uma coisa que eu mudei muito minha mentalidade, assim, e é o que eu estou trazendo agora para essa nova fase do Cyber Skies, é não preocupar com a volatilidade do mercado, é não dançar conforme essa música, porque é muito, muito louco. A gente... Ano passado foi tipo assim, a cada dia que eu acordava era uma notícia catastrófica e a gente pensando como que a gente se adapta, o que a gente faz, o mercado mudando, e a gente decidiu para a Rede Solana, que para quem não está envolvido acaba não sabendo, mas é um mundo ali, uma comunidade, muitas coisas que uma movimentação de um cara importante lá já desaba tudo, sabe? Então foi muito louco assim, eu falei, cara, eu não quero desenvolver o meu jogo só para a comunidade de Degen, porque o que eu experimentei assim lá dentro teve muito apoio de pessoas que entenderam o valor do projeto, mas em geral o pessoal está realmente para especular até hoje, comprar, flipar e tal. E a gente acabou tomando a decisão de lançar uma coleção de NFTs. Seria a porta de acesso ao nosso ecossistema, como uma forma também da gente arrecadar mais recursos para pelo menos ficar no 0 a 0, né? E Bruna, teve uma coisa que... Porque assim, eu falo, depois que teve a crise que impediu que muitos jogos fossem lançados, não sei se o Illuvion ainda vem, não vem, temos que pensar, Starfield agora está entrando com outras coisas, mas enfim... o mercado dos games tradicionais, obviamente, se tocou que eles estavam perdendo uma puta oportunidade. Fora a crítica gigantesca. O Minecraft, ele aboliu os servidores que tinham qualquer tipo de ganho lá. E logo em seguida, o GTA também proibiu. Só que proibiu de um jeito diferente. Já falei isso acho que uma vez aqui em outro episódio. Proibiu de um jeito diferente. Quando aconteceu isso, obviamente eu assisto Cidade Alta e eu sou amigo do pessoal que criou o servidor que estava inclusive com Americanas lá dentro, tal, que esse aí realmente totalmente cripto no GTA V. E quando aconteceu, eu cheguei aqui no episódio e falei assim, gente,
Eles não estão abolindo porque eles são contra, igual o Perfect World o dono do Perfect World ou o Minecraft. Para mim, qual que é o rolê aqui? Se eles não fizerem nada, vai começar a criar muito servidor aqui, que vai ser pró-cripto, e vai atrair muito influenciador. Assim como Cidade Alta, cara. Sim. Maior case de sucesso de servidor privado. Eles estão prestes a lançar o GTA 6. Isso é louco, não tinha nem anunciado. Se tiver muito fluxo de gente entrando e já estabelecendo comunidade lá dentro, você vira dono do morro. Você pode até jogar o GTA 6, mas tu não vai abandonar aquela tua posição. Sim. Então, pra mim, eles estão fazendo o GTA 5, deixa só a Cidade Alta lá. Eles não têm coragem de tirar, produz muito conteúdo. Deixa a Cidade Alta lá. Quando a gente lançar o próximo vira pró-cripto. Você vai poder ganhar dinheiro no jogo. Não só no servidor privado. Cara, me xingaram de... Você não sabe o que você tá falando e tal, sei lá o quê. O futuro anunciam o GTA 6. Anunciam. Um mês atrás anunciaram. Agora o seu dinheiro que você ganhar no servidor multiplayer vai poder ser trazido pro mundo real. Pois é, pô. E fazia total sentido. Então, por que eu fiz esse disclaimer todo aqui? Porque, enfim, a minha conclusão disso tudo é... Cada vez mais os jogos agora vão começar a se adaptar. Sim. Não duvido nada que a própria Ubisoft, dado que eles têm a sistemática de semana a semana ter skins diferentes, também vai entrar nessa pegada. Mais hora, menos hora, e aí com o FIFA vai entrar por causa do gacha deles, que pode ser único também, como NFT. Então, antes você concorria com projetos mal feitos. Sim. Ponto. Ou, de novo, sem economista, ou sem game designer, ou que simplesmente não eram interessantes, ou joguinhos de staking coloridos. Eu acho assim, para bons desenvolvedores de jogos é fácil. Porque você faz um negócio bem feito, com certeza a galera que já está acostumada vai prestar atenção. E agora? Que quando você entrar, você vai estar concorrendo com Illuvium ou os grandes. Sim. Bom, um comentário sobre a questão do produto de qualidade, só para puxar um pouquinho para trás assim, eu percebi quando a gente estava lançando a coleção de NFT, que para a galera tanto faz. Até mesmo, eu tô falando de coisa de 4 meses atrás. Tanto faz. Tipo, os apoiadores, a parcela pequena que entende de produto, falava, caramba, vocês têm, tipo, música, vocês têm um álbum, vocês têm quase um livro por trás, vocês já têm um jogo funcionando, já dá para competir e tal. Sim. E, claro, o que a gente lançou para fazer, tipo, uma quest de whitelist para nossa coleção foi uma coisa bem simples. Para mim é, tipo, 3% que eu quero que o Cyber Sky seja. Foi só uma demo divertida lá pra galera. Mas hoje... Que foi a mesma coisa que o Sandbox fez, né? Eles tinham as demos lá que você já podia ganhar um pouco de dinheiro, tá? Pra mostrar um pouco do que eles eram capazes de fazer. O nosso nem era pra ganhar dinheiro. Tipo assim, a gente fez uma parada muito pra comunidade. A galera fazia quests dentro do Discord, tipo, bem criativas, assim, tipo, mandava algum meme relacionado a um desafio do dia, que era uma história que a gente contou por 30 dias dentro do servidor. E dentro do servidor a pessoa ganhava uma moedinha do Discord mesmo, não era cripto. Com essa moedinha ele ia lá no Discord, comprava um avião no market do Discord e esse avião já aparecia automaticamente na conta da pessoa no jogo e ela podia usar esse avião para competir. Aí a pessoa fazia tipo umas 5 corridas, preenchia uma barra de quest de whitelist e já whitelistava a pessoa na hora. E tipo, foi muito legal porque a gente não era ninguém ainda, assim, tipo, no mercado. A gente estava tentando entrar naquela comunidade louca da Solana e o OKBS abriu pra gente o Discord deles pra gente fazer torneio, o Liberty Square, tipo, os maiores projetos, com exceção do The Gods, tipo, a gente teve no Mokindao, enfim, nos maiores projetos a gente conseguiu estar lá, foi muito legal. Só que a galera lá tem uma visão, igual você falou, não é uma exigência de produto absurda, igual quando a gente fala da indústria de jogos tradicionais. E aí que tá o desafio. Eu acho que, assim, o mercado tá mudando, players grandes já do mercado tradicional, que tem muita grana, já estão olhando para o mercado, que eu nem posso muito chamar de Web3, porque para mim o Web3 ficou muito preso a essas questões ali de coleção de NFT, mas de uso mesmo de blockchain dentro do sistema do jogo. E tem outros projetos que também estão nessa luta. Eu vejo que tem alguns estúdios, tanto no Brasil quanto de fora, que estão resistindo aí e tentando construir. Mas eu acho que a principal diferença que eu vejo como uma lacuna estratégica para mim assim, no mercado hoje, primeiro eu vou focar na comunidade brasileira, que eu acho que é que a gente consegue comunicar de fato, de verdade, com precisão, com olho no olho, com coração, porque a gente fez sempre... O Cyber Sky sempre foi, tipo, global, e isso dificultava um pouco a comunicação da gente estreitar os laços. E assim, igual eu comentei, o estúdio indie pequenininho que está tentando, normalmente não vai ter capital para fazer ações maiores, assim, de marketing, de evento presencial, de torneios e tudo mais. E os grandes estúdios, na minha pesquisa de mercado, eu fui ver, tipo, os nossos jogos concorrentes. Tipo, por exemplo, eu não vou dizer o nome, melhor não dizer. Mas, assim, tem uma empresa muito grande aqui do Brasil que tem um jogo de avião também, que é tipo um Battle Royale de avião. E eu fui atrás, baixei o jogo, testei, entrei na comunidade dos caras e, tipo assim, no Discord tem 2 reações nos posts.
não tem uma comunidade em torno desses produtos. Claro que o pessoal de Web3 está sempre com essa visão de comunidade. Tipo, Iluvio, Star Atlas, ainda tem a galera que acredita. Mas eu acho que, assim, o que eu quero fazer é conseguir ter uma proximidade de fato muito grande com a comunidade brasileira e estar muito presente no Phygital. Sabe? Tipo assim, fazer torneios e pegar os melhores players para estar presencialmente com a gente, participando de torneios, estar nos eventos, conseguir desenvolver o produto de qualidade, mas que a gente não fique fechado ali na tela do computador, que a gente consiga... Eu tenho a vontade, e é uma coisa de um pouquinho de longo prazo, de ter o nosso próprio time de pro players para jogar tanto Cyber Skies quanto os jogos Web 2 e começar a entrar nessas comunidades. Então eu quero fazer um produto que também tenha muito de lifestyle, sabe? Pra gente conseguir se aproximar dos players e criar uma conexão que é mais do que simplesmente mais um joguinho que você tá jogando ali, sabe? Bruna, eu tô numa vantagem que o pessoal que tá assistindo não tá, porque eu sei o que é o Cyber Skies e a gente nem chegou nisso, né? Então, antes de eu fazer as próximas perguntas, o que é o Cyber Skies? Então, que tipo de jogo que é? O que o pessoal pode esperar? Que mecânicas que tem lá dentro? Pergunto por quê. Eu sou muito crítico da GameFi. Por outro lado, eu vim da GameFi. Sim. Qual que é a diferença entre o meu eu crítico e o meu jogador? A gente focava, eu e minha comunidade inteira, em jogos MMORPG. Então, cada jogo que eu tinha 6, 7 mecânicas diferentes. Quando eu fazia as regressões por trás para tentar entender a mecânica do jogo, cara, cada um do time, eram 150 pessoas na minha comunidade, cada um podia focar numa mecânica diferente, um operava mercado, outro fazia mining, outro... Então, assim, eu gosto de coisa muito complexa porque tem mais chance de sobreviver mais tempo. O Mirror demorou muito, durou muito tempo. Sim. Aprendi muita coisa com o jogo e tal. Então, assim, quando você veio com o teu jogo, eu fiquei muito animado porque é um tipo de jogo que eu nunca tinha visto no nosso mercado. Aliás, que fazia tempo que eu não via, inclusive fora de mobile, dos jogos mobile. Então, assim... Explica um pouco pra galera o que é o teu jogo, o que esperar, porque daí vai fazer mais sentido as perguntas que eu quero fazer depois. Faz mais sentido. Bom, o Cyber Skies, ele é o nosso estúdio de jogos. Mas a gente não se posiciona como um estúdio que presta serviço. Tipo, você vem cá, desenvolve um jogo pra mim. Não, a gente tem a nossa marca, nosso mundo, nosso lore, e tudo que tá abaixo do Cyber Skies são os produtos que a gente está desenvolvendo. O primeiro jogo que a gente está fazendo é o Sky Races. Então, o jogo em si não é o Cyber Skies. Inclusive, a gente está fazendo um rebrand agora para ficar mais fácil, que vai ser SAIS, que é justamente a abreviação do Cyber Skies, é o nome também do token que a gente estava pretendendo lançar, mas eu nem sei se a gente vai lançar mais. Enfim, dentro do Cyber Skies, a gente está começando com um jogo de corrida de avião, porque a gente pode explorar um esporte que não é o esporte mais tradicional, que é tipo um FPS, um Battle Royale e tal, mas que a gente consegue fazer muita competitividade. É um jogo de corrida que você tem que pilotar seu avião, você tem power-up, você tem o fator habilidade, que você tem que pilotar bem, você tem que conhecer o mapa, mas também tem o fator sorte, que você pode pegar um power-up, por exemplo, que te desacelera, ou um portal que te joga pra frente. Então, é sempre estimulando que as pessoas, tipo, eles vão concorrer para ver quem faz o melhor tempo, para quem derruba o outro. E a nossa ideia depois é lançar um modo arena, lançar modos PVP, sempre dentro desse contexto. Mas não se limita dentro da questão de aviação. Esse é o nosso primeiro tema. E a minha ideia é, depois que a gente tiver com esse jogo rodando, tiver uma comunidade legal, tiver tudo funcionando, a gente vê da própria comunidade, da demanda do mercado, outros produtos que a gente possa lançar dentro do Cyber Skies. O Cyber Skies é uma estética cyberpunk, é um jogo mais futurista, mas não é futurista sci-fi, tipo Star Atlas. É um futurismo na Terra, sabe? Então, de coisas mais palpáveis dentro da história. E a nossa ideia é lançar vários produtos, desde a parte de roupa, de eventos, eu imagino que esses ativos, esses NFTs, sejam interoperáveis. Ou na parte que você leva um ativo de um jogo para outro, porque estão dentro do mesmo universo. Exatamente. Então, é um universo cyberpunk que eu acho que traz muito a nossa cara, assim, de todo mundo que trabalha no projeto, sabe? De maneira geral, é uma casa com marcas, não uma casa de marcas, né? É o oposto do que a Gala faz. A Gala tem vários jogos totalmente diferentes um do outro dentro de um mesmo estúdio. Sim. Adoro o projeto da Gala, por sinal, mas de fato, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ainda que você possa ter NFTs de todos os jogos dentro de um mesmo ambiente, não faz muito sentido você trazer um NFT de um pro outro, porque nem é o mesmo tipo de jogo. São vários jogos distintos. Por um outro lado, então, pelo que eu tô entendendo, do lado de vocês, vocês construam um mundo, um lore de vocês, e dentro desse mundo, desse lore, você pode ter várias atividades lá dentro que agora deixam de ser atividades, passam a ser... Não quero chamar de mini-jogos, que pode parecer pejorativo, né? Mas assim, vários jogos com dinâmicas diferentes. Você poderia, dentro do... Tô vendo se eu entendi. Mas dentro do mundo de vocês podem ter tanto um Battle Royale, como um jogo de corrida, como um jogo de gerenciamento de recursos, que foi um dos primeiros que você me falou, inclusive. Legal. Sim. Só que sempre dentro da mesma estética, dentro do mesmo lore, dentro do mesmo estilo, dentro do mesmo universo. E isso foi um dos motivos que a gente quis lançar a coleção de PFPs,
que é tipo para ser um acesso a tudo isso. Mas a gente não tá fazendo uma coisa que limita o usuário, que precisa comprar um NFT para jogar, nada disso, sabe? Uma parada mais tipo de governança, assim. A gente ainda tá estudando como que a gente vai fazer, mas como você falou, não são mini-jogos, então não é uma coisa que, tipo, ano que vem eu já vou ter 3 opções de jogos para você jogar. Não. Primeiro a gente vai terminar o Sky Races e, tipo, eu tenho estudado muito a parte de desenvolvimento de jogos Web 2 porque não é a minha área. Então, eu tenho noção do que eu não tenho noção. Então, eu estou indo atrás de informações, mas também estou conversando com muitas pessoas da área para prestar essa consultoria, esse auxílio. Porque são muitas decisões. Tipo, a gente poderia contratar um estúdio. Eu já fiz alguns orçamentos, fico tipo $500 mil, faz ali o primeiro jogo e me entrega assim. Mas eu não quero fazer assim. Eu quero para um método que a gente faz uma versão alfa, a gente entrega para a comunidade, para os playtesters, eles vão dar opinião, vai falar o que está legal, o que não vai estar, a gente volta, desenvolve mais e vai crescendo degrau por degrau, sabe? E como é que tá o teu planejamento estratégico para isso? Porque assim, vamos lá, você cria um primeiro jogo que teoricamente pode ser um eSport ou é algo competitivo. Fomentar uma comunidade e um gameplay competitivo requer gastos em marketing específicos para esse tipo de jogo, que é muito parecido, inclusive, até com Battle Royale da vida. Sim. Aí se depois, no momento seguinte, você quer fazer um RPG, cara, os recursos vão para completamente outro lugar. Sim, sim. Como fazer para conseguir manter, fomentar o que você quer, criar essa comunidade e, ao mesmo tempo, não direcionar o recurso que era para poder fazer o resto do teu mundo para cá? Como fazer isso acontecer? Para mim, a gente só vai ir para um segundo jogo depois que tiver, assim, rodando liso mesmo, tanto o projeto, a comunidade, as coisas estiverem funcionando, e a gente vê dali o que a gente pode explorar. E eu tô falando coisa de 3 anos, pelo menos. Não é uma coisa rápida. Uma coisa sabe? que vocês podem apostar, vamos dizer assim, porque ficar apaixonado no estilo de jogo é complicado. Você tem que ser o primeiro naquele estilo de jogo. A corrida de avião eu acho interessante porque tem dinâmicas diferentes. É mais fácil de você impressionar quando a pessoa não tem expectativa. Sim. Corrida de carro, a pessoa já sabe, já tem a comparação muito fácil. Desde o Asphalt para cá até o Forza e tal para os outros. Então, nesse aspecto, sim. Mas tem uma outra maneira, né? Que é como o Pokémon surgiu. Se você se apaixona pela lore da coisa, pelos bichinhos atrás, o license por trás, tudo que lança com o nome Pokémon, dá bom. Sim. Então, assim, são estratégias diferentes, mas se a tua lore é boa o suficiente, se os personagens, os aviões, seja lá o que for, forem bons o suficiente, você pode se apostar na paixão das pessoas pelo mundo que você criou para toda vez que você lança um jogo novo, você ter pelo menos uma taxa de experimentação mais alta. Sim, né? sim, com certeza. E isso foi um dos motivos que a gente escolheu, assim, a parte de cyberpunk. Porque pode parecer um pouco clichê. Na época que a gente decidiu isso, tava lá o GameFi, todo mundo tava fazendo bichinho, carrinho, e aviãozinho, e barquinho. Ninguém tava indo para essa pegada mais cyberpunk. Depois começaram a surgir vários projetos. Porque, assim, tem muito a ver com a própria Web3 mesmo, assim, esse conceito mais dark, um pouquinho mais rebelde e tal, né? Não tem como você fazer algo cyberpunk pior do que o cyberpunk. Pensa assim, se você fosse fazer algo, vai ser a versão do GTA da GameFi, tu tá ferrada, porque se você comparar com o GTA não é simples não. Agora, cyberpunk agora praticamente qualquer coisa que foi feita, bem ou mal feita, vai ser melhor do que aquela porcaria que fizeram, que demorou 2 anos e meio pra poder virar um jogo minimamente decente, né? Tipo assim, isso que você falou mesmo, essa é a minha visão. A gente tem um lore muito da hora. O Diego, que é a pessoa que escreveu o nosso lore, tipo assim, você teria que tirar alguns bons dias para ler o lore do Cyber Skies. E eu quero agora justamente investir em tirar isso de textos gigantes que a gente tem, que conta a história de cada megacorporação, cada presidente. Tipo, já dá pra fazer um filme com o que a gente tem. E eu tenho a história toda aqui, sabe? É muito legal mesmo a história. E eu quero começar a extrair desse conteúdo para ficar mais mastigável pra galera, pra entender o que tá acontecendo na história. Porque, assim, eu também tava comentando com um amigo meu ontem, é que, por exemplo, no rolê Web3, normalmente, que a gente dá nos eventos, normalmente a galera é muito builder. E não é necessariamente o público que vai, tipo, fechar e começar a jogar o seu jogo, que vai entrar pra sua comunidade de fato pra jogar. A gente tá ali muito mais pra trocar experiência de mercado. Por isso no Big agora, né? Que, inclusive, o evento totalmente voltada pra um público mais indie. Na verdade, tanto pro builder, que é indie, quanto para quem curte jogos indies. Curte jogos. É diferente o público, né? Então, pro nosso público de jogos, aí já faz toda a diferença, assim, porque o pessoal gosta de ler, gosta de ver as histórias, gosta de ver as skins. Tipo, o pouco de experiência que a gente teve com a campanha do Mint, que a gente já trouxe um jogo, foram, tipo, 30 mil partidas em 2 semanas e a gente nem fez marketing pro jogo. Não, e eu tenho outra coisa que eu tenho gostado bastante, você tá vendo destaques para jogos indie, pseudo-indie, depende do número de pessoas envolvidas, que você não teve por muito tempo. Pô, a gente teve aí o Hades fazendo um sucesso absurdo, sendo nomeado a jogo do ano, agora tá vindo o Hades 2. Você teve o Hollow Knight, cara, o Metroidvania. Claro, com um bom gosto absurdo, com uma trilha absurda, com um lore muito legal, mas é o Metroidvania. Sim. Quantas modalidades de jogo você tem ali? Uma? Única. Sim.
E mesmo assim virou o que virou. Hollow Knight 2 agora tal. Virou o que virou. Então, assim, eu acho que as pessoas têm prestado mais atenção. Antes, eu, como gamer, tudo que talvez falava indie, eu falava uma coisa. Vai ser abaixo do esperado, vai ser curto. Não Talvez o lore seja necessariamente. legal. E eu tinha isso na cabeça. Hoje em dia, nossa, expurguei completamente esse pensamento. O que eu me diverti jogando Hades foi impressionante, cara. Sim. Mais do que muito jogo... Cara, eu me diverti mais com Hades do que com o jogo que eu achei que eu fosse mais gostar, que é o Harry Potter, o último agora. O Harry Potter, não, desculpa, o Hogwarts Legacy. Eu achei que vai ser o jogo da minha vida. E não foi. Falei, ok. Em compensação, o Hades, puta. O replayability dali foi um absurdo pra mim. Quantidade de vezes que eu joguei, quantidade de vezes que eu zerei aquilo foi um absurdo. Sim. Eu acho que os estúdios indies, eles têm... Não tô falando que os grandes não têm, mas eu acho que você tendo um desafio maior, que você tem menos recurso, e olhando mais pro mercado, fazendo pesquisa, entendendo ali o que o usuário quer, eles conseguem trazer bons jogos. E eu acho que tem mais um fator, que não é só nem na autenticidade, não é só a autenticidade e a personalidade dos criadores. Eu acho que tem um outro fator que é a não ter a pressão dos acionistas de fazer algo o mais rápido possível para poder ganhar dinheiro. Sim. De criar mecânicas que são exploitadas e forçadas para ganhar mais dinheiro. Sim. Né? Você consegue imaginar hoje, por exemplo, bom, é que agora tem uns projetos aí que estão entrando do Assassin's Creed, mas até o ano passado, algum Assassin's Creed que não tivesse pacote de skin comprável? Não, eles forçam para que isso aconteça. Sim. Porque eles têm que gerar receita o quanto antes. Desde aqui, que né? virou RPG, pode colocar. Vai ter uma porrada de coisa que vai ser skin e vai ter coisa também que vai dar vantagem no jogo, porque eles vão ter que ganhar dinheiro. O próprio FIFA, você consegue imaginar a EA não fazendo gacha? Entendeu? Então eles estão presos em certos modelos de negócio para agradar acionista. Sim. Fora que 2 estúdios agora da Ubisoft para Assassin's Creed, né? O Canadá, sei lá o quê. Precisa de lançar um todo santo ano. Agora são 3 simultâneos que eles estão fazendo. Né? Cara, é uma pressão que... Tudo bem, são jogos ótimos. Eu adoro Assassin's Creed, principalmente os RPGs. Apesar dos erros, apesar dos bugs, né? Mas eu ainda assim adoro. Mas dá pra ver que falta identidade, falta autenticidade. Então quando você vê um Hades, quando você vê um Hollow Knight, que é totalmente diferente do que você imaginava, puta, finalmente um Breath of Fresh Air, né? Uma coisa diferente pra você se divertir. Tem um colega meu aqui de São Paulo, Maurício, vou fazer uma publicidade de graça aqui, mas ele fez... Eu conheci ele por causa do Cyber Skies, uma vaga que eu postei em 2021, de game designer, eu acho, alguma coisa assim. Que ele fez um jogo que acho que chama Banana Hell, que é muito difícil e muito bonito, assim. Ele fez tudo sozinho no jogo. É uma banana super brava que tem que ficar... Tipo, passando de fase em desafios lá, com uma estética tão legal, com a música tão legal, que, tipo, acho que ele teve 1 milhão de vendas, assim, na Steam. Tipo um Cuphead da vida. Olha que simples. Sozinho, com uma estética tão original então, e tão deles. ficou muito original, ficou muito legal. Então, acho que, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem é fazer um produto bom. Se então, a gente tem dinheiro pra fazer tem que ser marketing e divertido. tem um produto bom... Cara, eu tô lendo um livro sobre desenvolvimento de produto que tem algumas metodologias que falam assim, muitas startups fazem um produto esperando que o público queira. Então, você desenvolve cruzando os dedos e espera que o público queira. E o método, na verdade, de você mostrar as primeiras fases de conceito, depois o produto um pouco mais Sim. formatado, pegar feedback, você está fazendo uma parada que o público quer. Então, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai desenvolver projetos, e aí vem muito dessa parte do design, né, que eu sou formada em design, da gente não fazer um produto pra gente. Porque se for fazer pra gente, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente tem que fazer pro público. Então, se você tem esse contato mais próximo, e também eu acho que poder estimular a arte, uma estética diferente, fazer coisas que impactem as pessoas, a gente já consegue ter uma maior abertura. Tipo, o nosso jogo é todo cyberpunk, é um pouco meio Borderlands, assim, ele tem uma estética bem específica. E isso eu dou mérito pro meu sócio, porque ele que trouxe essa ideia de fazer esse tipo de estética. Na época eu falei, cara, se a gente fizer uma estética super AAA, tipo igual Staratas, a gente vai conseguir muito mais grana. Eu falei, não. Ele falou, vamos fazer uma estética única, que as pessoas vão lembrar dos nossos aviões. Então, tipo assim, cada avião que a gente fez, foram tipo 4 pessoas que trabalharam em cada avião. Então, a gente pegou o primeiro modelador, que eu acho que era da Filipinas, algum lugar, que fez o conceito do avião. Depois vinha o Oda, que é aqui de São Paulo, que fazia a skin do avião. Depois vinha o Renan, que pegava essa skin, colocava na modelagem do avião. Depois vinha o Edmar, que colocava os renders e tudo assim, e deixava do jeito que é. Então, cada aviãozinho nosso foi feito assim, pensando em cada mega corporação do nosso lore, sabe? Eu vou te falar uma coisa, tem coisas que você acha que, tipo assim, não, eu tenho que fazer isso porque é o que o público gostaria, ou eu vou me apoiar nesse diferencial, como, por exemplo, o ultra-realismo, que pra mim é um tiro no pé.
Porque se você se apoia no ultra-realismo, você vai ter que criar alguma coisa ultra-realista. Se o beijo dos seus personagens não for realista, vão carcar em cima de você. Vai ficar feio. Se o pelo que nem do Rei Leão, né? Se o pelo do Rei Leão não fizer isso aqui no filme da Disney, já era. E você vê... Imagina, como é que foi? Esqueci o nome do jogo que teve agora de mundo aberto. Foi uma porcaria, que a personagem principal era uma irritante pra caramba, que é terrível o rosto dela. Enfim, tem muito jogo que se propõe, vamos pegar gráfico novo, vai ser Unreal Engine 5, então vai ser algo ultra... E no final das contas, de novo, se não ficar perfeito, já carcam em cima. Tem tanto jogo que não tem nada de pegada ultra realista. Mario até hoje, tirando o Mario World e tal, todos estão se lixando pra ultra realismo. Até porque todos os consoles da Nintendo sempre têm o hardware muito inferior aos demais. Então eles nem podem brincar de ultra realismo ali. E qual que é o problema? Nenhum, é divertido. A gente pode trabalhar com estéticas infinitas. Exatamente. Vai falar que na Cuphead relançou, todo mundo rejogou. Cuphead, cara. Tem estética mais ultrapassada do que essa. Talvez Minecraft só. Que ainda assim é o jogo mais produzido conteúdo. E é Minecraft. E o jogador médio de Minecraft tem 27 a 28 anos. É só você olhar o mercado de arte. Vai falar que todas as artes mais famosas são ultra-realistas? Agora, deixa eu te falar. Te pergunto também como jogador aqui. Acho que com o tempo... Quando eu era criança, Super Nintendo, Nintendo 64, meio que você tinha um tipo de jogo, né? Vamos lá, tinha lutas, mas quem gostava de jogo, gostava de jogo. Eu só não gostava, tipo, de futebol e luta. Eu também, Street futebol, Fighter, odiava. Todo o resto eu jogava. Hoje em dia, o público tá muito dividido em estilo. Tem gente que só joga FPS, tem gente que só joga... Nem joga o resto. Eu só jogo jogo normalmente mundo aberto, campanha longa, tal, muita duração. Então, a galera tá muito dividida. A tua ideia é ter um mundo com tipos de jogos diferentes. Sim. Você não tem receio de conseguir conquistar uma fanbase pra um tipo de jogo e quando você investir um puta dinheiro nos demais, você não conseguir aproveitar essa fanbase porque é de um outro estilo que eles não se interessam? Eu acho que pode sim ter essa questão, porque é gênero de jogo mesmo. Eu, particularmente, sou muito específica com gênero de jogo, não jogo outros jogos. Mas eu acho que isso depende muito da estratégia. Como eu falei, tipo, eu tenho essa visão de lançar outros jogos dentro do nosso guarda-chuva, mas isso vai ser uma coisa que a gente vai ter o feeling lá na frente. O que tipo de jogo vai compensar. Pô, se a gente trazer mais uma fanbase, um novo público, a gente também está atraindo mais gente para o nosso ecossistema, sabe? E como eu falei antes, do negócio de assim, um jogo competitivo que você precisa investir num ambiente competitivo e tal, e isso também existe para qualquer outro tipo de jogo, porque a sistemática é diferente. Um jogo competitivo, a ideia é que você vai fazer sempre praticamente a mesma coisa, com cenários diferentes, e o maior objetivo ali é você ser melhor que seus coleguinhas. E aí, conforme você vai crescendo, o seu XP, você vai ganhando Y. MMORPG, não, é tudo sobre endgame. Sim. O que vai acontecer? O que é ser o mais forte entre os demais? Porque é algo extremamente competitivo, mas não em ambiente competitivo. Quando você vai para um action RPG, já é totalmente diferente. É sobre estratégia, tática, ou tactical RPG. Estratégia, tática e mais habilidade de mão. Então, eu não estou falando mais só agora de estilo de jogo. Estou falando sobre objetivo. Porque investir em premiação, em campeonato, estádio, é uma coisa. Sim. Investir em conteúdo after content, cara, é outra coisa. Sim. O Diablo tá aqui pra provar que talvez tenha sido o único que conseguiu misturar algumas coisinhas de MMORPG e de aftergame que deu bom sem você ter que colocar muito dinheiro em replayability, né? Vamos dizer assim, sem precisar fazer o novo jogo Plus e tal, sei lá o quê. Mas, de fato, é muito dinheiro envolvido e é muita cabeça, tempo sendo pensado pra o que a gente vai fazer pra deixar o cara continuar se interessando. Ali, né? Então, é mais uma pergunta que volta pra minha anterior. Não é muito complicado você ter que, tipo, retreinar a tua equipe inteira pra... Esquece aftergame agora vamos pensar só em fase. A minha visão de longo prazo é a gente, tipo, se a gente for fazer um novo jogo de um outro gênero, é não ser tão distante. Por exemplo, não é tipo fazer um RTS e um Candy Crush, assim, sabe? Entendeu? Da gente tentar perceber e trazer da própria comunidade mesmo, através de inquéritos e tudo mais, ver o que a galera gostaria de jogar e a gente expandir o time. Porque, pra mim, tipo, um esporte ou um jogo competitivo assim, ele nunca acaba. Se você entrega o produto e tipo, deixa ele estar entregue, você vai perder seus usuários muito rápido. Você tem que estar sempre ali, trazendo um novo mapa, trazendo novas mecânicas. Então, assim, o momento que a gente decidir que a gente está maduro o suficiente para trazer um outro gênero de jogo que seja correlacionado dentro da nossa marca, a gente tem que expandir o time e manter ali o time cuidando do jogo, sabe? Então, é caro mesmo, mas a gente tem que ver o primeiro. Se a gente conseguir ter recurso suficiente que justifique, então a gente vai através de pesquisa, através de realmente um trampo de criatividade louco, hein? É muito louco. Porque, mas dá pra fazer. Eu queria fazer muito um FPS mesmo, assim, que não... Tipo, você tá ali pilotando seu avião em terceira pessoa e
E você também pode ter o seu personagem, que é o próprio piloto do avião, ali também no campeonato de tiro. Então não é tão distante assim de você, por exemplo, fazer um jogo de corrida de avião e um RTS, um MMO, sabe? Então, eu acho que isso vai depender muito no futuro, assim, do nosso feeling, sabe? Eu sou bem ansiosa e eu penso muito no longo prazo, mas essa cena realista, a gente tem que fazer o primeiro. E o primeiro tem que funcionar e a gente vai sentindo com a comunidade, ver o que justifica, sabe? Mas como marca, eu pretendo ter esse guarda-chuva, assim, de produtos. Legal. Eu tava pensando aqui na minha cabeça, né? O que tem em comum nessas franquias que deram certo? Nem tô falando de multimarketing, do que vem pra fora, filmes, mas pensando no próprio Pokémon aí, que nasceu de uma maneira completamente diferente, depois foi pro card e tal, o que era em comum entre tudo isso? O que deu certo? Né? Então, o Catch 'em All, né? A colecionabilidade da ideia por trás do Pokémon e o ato de você capturar o Pokémon, de fato, né? Ter um bicho seu e domesticar ele de alguma maneira. Legal. Né? Por isso que quando você vai o Pokémon GO, deu tanto certo. Porque eles literalmente, claro, franquia por trás, né? Esqueci o nome da Niantic, né? Por trás e o ato de pegar o Pokémon. Nossa, Tem até muita coisa no físico foi uma que tem loucura isso. essa época, né? Então, mas eles descobriram esse que é o ponto. Tipo assim, é isso que deixava todo mundo interessado. Colecionabilidade e o ato de pegar o Pokémon. Quando você vai fazer vários jogos dentro de uma mesma lore, a lore em si, claro, tem que ser interessante, porque senão o pessoal não se prende, mas vai ter que ter alguma dinâmica que vocês estão criando. Eu imagino que você imagina que essa mesma dinâmica você possa perpetuar para todos os outros jogos. Sim. Para que o pessoal sempre se sinta como parte daquele universo que você criou. Sim. Eu fico imaginando que deve ser loucura ter um espaço criativo desse. Não é só, vamos criar história, vamos criar jogabilidade. Não, cara, é muito complexo. Né? Sim, eu acho que é uma coisa legal quando você pensa assim, em vários jogos, é no próprio sistema econômico. Porque quando a gente fala, vou ter um economista aqui para trabalhar com o nosso game design, falando de GameFi, era muito assim, como criar um ciclo, né? De entrada, saída de token, não sei o quê. Mas a gente tem, de fato, um ecossistema econômico, com moeda do jogo, não precisa nem ser token com liquidez nem nada, mas que, tipo, a pessoa ganha ali um torneio jogando um jogo de corrida, e aí no FPS ele consegue usar esse mesmo recurso para comprar uma arma nova. Já é uma ponte ali de integração entre os mundos. Assim. Então tem que pensar muito, tem que ser muito criativo, porque entretenimento é isso, né? E a gente está nessa missão ainda de quebrar a cuca e ir buscando esses caminhos, sabe? Show de bola. Outro comentário que eu ia fazer enquanto você estava falando, quando você está no ambiente competitivo, é claro que, assim, se você tem uma... Olha que louco. Olha que louco. Ele chegou só para poder mostrar que ele comprou decoração. Enfim, quando você está no ambiente competitivo, é muito importante, obviamente, o gasto que você vai ter para poder fazer o que você tem como comunidade de um lado virar algo físico. Sim. Né? Então, a pergunta era como lidar com barreira, literalmente essa barreira territorial. Como juntar essa galera e tipo, fazer... Porque a gente sabe, né? Se você tem algum tipo de campeonato físico, até pro primeiro jogo de vocês, e ver a galera torcendo o efeito gaulês, que ele tem o espaço dele agora, é muito mais legal. Ainda assim, na GameFi, pô, se tem uma coisa que a gente tinha lá, era barreira zero. Tinha gente de tudo quanto era lugar do mundo jogando. Sim. E eu acho que isso ficou algo muito comum na GameFi. Você ter essa galera de tudo quanto era canto dentro da comunidade do Discord. Sim. Como romper essa barreira? Então, exatamente como é a visão. Como eu quero investir na comunidade brasileira primeiro e sentir o método, ver exatamente o que funciona ou não, cara, eu quero... A nossa visão aqui de Cyber Skies hoje é... Primeiro que eu vou abrir um escritório aqui em São Paulo para trabalhar já com um time mais presencial, para a gente já quebrar essa barreira distante. Né? Finalmente. Um híbrido para ninguém surtar, né? Inclusive eu, porque eu sempre trabalhei remoto. Tipo, nem lembro a última vez que eu... Lembro, assim, 2013, a última vez que eu fui Tem que fazer after pra gamer, isso sim. Pra gente mandar todos os jogadores pica pra lá. Mas é isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero, tipo assim, tirar dos rankings e dos melhores jogadores do nosso produto para trazer eles, podem ser de outra cidade, mas trazer para um evento de São Paulo, liberar para os nossos jogadores para participar e fazer torneio. A gente está presente em eventos, trazer para o mundo físico mesmo. Eu acho que é um desafio, é caro, tem todas essas questões, mas eu acho que se a gente conseguir criar uma parada que seja mais de pertencimento, tipo, cara, eu sou realmente o melhor piloto do Cyber Skies, eu ganhei, tipo, várias coisas e agora vai ter um torneio final. E a minha vontade é, tendo recurso, a gente comprar, tipo, manche mesmo pra galera poder ter aqueles sets de pilotar. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas eu acho isso muito importante, a gente sair dessa visão muito, que eu tava falando assim, muito Web3 anônima. A gente nunca foi anônimo, né? Mas tem todo esse conceito de estar todo mundo ali escondido, atrás de uma carteira, no digital e tal, e vir pro físico mesmo e unir as pessoas. Quando eu tomei essa decisão de ir muito mais pro mundo de jogos, eu conversei com vários gamers, inclusive com uma amiga minha, e eu vi que como a galera é transformada por jogos mesmo. Tipo, os melhores amigos que ela tem, ela conheceu jogando Valorant.
E, tipo, eu acho muito legal quando você tem essa questão de competitividade, que se forma grupos para competir. Por exemplo, eu jogava muito PUBG uns anos atrás. E era muito legal, porque era eu e meus 3 amigos contra o outro grupo. Então, você está competindo, mas você compete junto com os seus amigos. Eu acho que trazer esse conceito de time para jogar, tipo, um time de amigos daqui concorrendo com um time daqui, a gente fazendo uma coisa presencial e a galera podendo assistir. O clã nada mais é do que isso. Pois é, eu acho isso, tipo, muito louco, sabe? E é o que eu falei, um estúdio indie, às vezes ele não vai ter condição de fazer isso. Eu acredito que a gente não vai ter problema em fazer isso. Então, a minha visão é a gente conseguir, como eu falei, focar no Brasil, fazer evento aqui em São Paulo, trazer a galera para jogar, trazer criador de conteúdo, trazer influências. Só que isso é uma parada de longo prazo. Não adianta eu querer fazer isso amanhã, sabe? Tem que ser degrau por degrau. E muita coisa vai ter que ser orgânica, né? Imaginar que você vai conseguir pagar por tudo isso é impossível. Não tem que ser. Porque eu vou dar um exemplo. Você faz um campeonato aqui, aí você fala com a Ray-Ban e fala, pô, vamos fazer um óculos específico, né, do nosso jogo e tem tudo a ver com aviação, né? Para da história da Segunda Guerra Mundial, mas que tem a nossa pegada. E aí o campeão do campeonato, sei lá o quê, vai ter a versão digital desse óculos. Assim, tem que ser na parceria. Você não vai conseguir fazer modelagem de um óculos com a Ray-Ban. Entendeu? E esse é um ponto legal, porque eu tô pensando numa visão B2B, assim, pro nosso projeto, que eu sempre fui do B2B, né? Então, por mais que o produto seja bem B2C, eu ainda sou muito B2B. E lá no Web Summit, a gente foi com uma startup alfa lá, e eu tava dando uma volta, assim, nos stands, eu encontrei uma startup que eles, basicamente, criam torneios para empresas, assim, Web 2íssimas, tipo Submarino, Natura. Nada a ver com jogos, mas que essas empresas já estão começando a entender esses conceitos de comunidade e de jogos, e eles criam torneios de jogos de Valorant, qualquer coisa assim, pra galera poder jogar. E eu falei, cara, se a gente tiver uma parada bem, assim, brasileira, um jogo bem legal, competitivo, não é muito difícil a gente, através de contato e bom network, trazer empresas, mesmo que seja Web 2 no B2B, para patrocinar alguns torneios em nome da marca ali, porque eles já estão fazendo essa movimentação, sabe? E em jogos aleatórios. Então, eu acho que a gente consegue criar parcerias. Bota um canto no escritório da Red Bull com coisa de vocês. Final de sexta-feira é o horário de jogar o jogo. Dá pra fazer as coisas bem personalizadas. Então, assim, eu vejo o Cyber Skies como uma parada de longo prazo. E foi uma decisão. Mas vai ser legal forte, ver isso, sabe? esse ponto de vista B2B, né? O que mais falta hoje pra monetizar os jogos, pra mim, é literalmente propaganda dentro do jogo, por causa do teu tempo de imersão lá dentro. Sim. Agora, a versão física disso também existe, que é a inserção do seu jogo dentro do ambiente de uma marca. E a gente tendo recursos e investimentos do B2B, cara, a gente tá pagando os nossos pro players, não é com uma pirâmide de comprar token e vender token. Exatamente. É business, entende? Exato. Então, E vários modelos de negócio. Você tem desde o item colecionável, talvez, o Battle Pass da vida, que eu sou super a favor de Battle Pass. Adoro. Sim, tipo assim, sempre tem muito benefício legal, sempre tem, bem claro lá, uma parte disso é prêmio pro primeiro colocado. Eu adoro o Battle Pass. Acho que tudo que por assinatura eu já gosto, mas o Battle Pass eu gosto pra caramba. Você tem a parte do merchan que vem de empresa, inserção de produto. O teu avião mais foda, que tem mais sei lá o que, não dá pra comprar. É só pro cara que é o avião Red Bull, que só tem como Red Bull futurista, que tem sei lá o que, e assim vai indo. A gente fez uma coisa extremamente pequenininha assim na nossa comunidade quando a gente estava fazendo o lançamento da coleção de NFTs, que é os primeiros colocados nos torneios ganhavam um avião de ouro, dourado. E, tipo, foram 3 pessoas só que conseguiram esse avião. Quando tinha torneio lá... É o efeito CS da AK dourada, né? Com um avião dourado, o pessoal falava, caraca, o cara tem um avião dourado. E, tipo, não tinha como comprar, não tinha como você conquistar esse avião mais. Então, acho que dá pra gente explorar muita coisa. É aquilo que eu falei. A gente pode, na teoria aqui, falar, vamos fazer torneio, vamos investir, vamos ter dinheiro, não sei o que, não sei o que. O jogo precisa ser legal. E eu acho que... tenho certeza. Eu tô muito mais nesse momento, assim... Eu dei uma pivotada, tanto no time, na estrutura. Eu decidi voltar de Portugal para cá, para fazer a coisa, tipo assim... Não que a gente não estivesse fazendo sério, mas para eu ter um contato muito mesmo com outros estúdios, com o B2B, começar a estreitar as relações. Com a nossa comunidade, né? Cara... 2 meses que eu tô aqui, 1 mês em São Paulo, eu já vi tanta galera da Web3 que eu tava, tipo, morrendo de saudade, fui muito bem recebida. Tipo assim, eu pinguei aqui no Brasil 5 vezes ano passado e foi sempre muito bom. Mas estando aqui, eu acho que vai dar pra pegar muito mais insight, sabe? Tipo, eu tô numa versão assim... Eu tô coletando dados agora, e coletando opiniões e informações, trabalhando agora no game design. Inclusive, eu vou abrir uma vaga em breve pra gente trazer mais um game design pra trabalhar com a gente. E assim... É fazer a coisa com e para a comunidade, sabe? E só que, igual eu falei, não é só para a comunidade que está com a gente no dia a dia nos eventos Web3, porque é um público diferente, a gente tem que estar com uma visão muito mais de player. E esses players não necessariamente estão só na Web3, porque é difícil você pensar numa coisa de longo prazo com o investimento que a gente quer fazer
num público que hoje ficou poucas pessoas, está disperso, a galera está ainda meio traumatizada. Entendi. Então eu quero poder atender o público Web3, mas o público Web2 que quer jogar sem fricção, sabe? Tá. E a minha pergunta era justamente sobre isso, né? Como é que foi a tua parte de captação, né? Vocês, não vou falar cheque em branco porque isso não existe, mas existe uma empresa por trás que conforme vocês vão desenvolvendo, ela continua aportando, tendo um direcionamento, ou você fez que nem uma startup, vários aportes, vários series até chegar? O nosso caso é o primeiro. A gente tem uma empresa por trás, é uma empresa muito grande, que fez o primeiro aporte, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, e agora a gente está num contrato de um aporte maior mesmo, que deve acontecer no período de 6 meses. Então, é a mesma empresa, é o mesmo investidor, que inclusive virou meu amigo, assim, tipo... Nossa, eu não vou ficar dando nomes aqui por conta de confidencialidade, mas é uma empresa que não é da área de blockchain, não é da área de jogos, mas tem a visão que essa é uma indústria importante de investir, tipo, é da área mineral, sabe? É de mineração e não é de Bitcoin, é de... Que é a mesma coisa. A CoinLivre está num grupo que nunca teve nenhum player financeiro, então assim... É de diamante, de terras raras, assim, mercados completamente distintos. Mas ele apoia muito a gente, ele acredita na visão e, tipo, quando a gente teve um problemaço com o nosso lançamento da coleção. Tipo, a gente investiu bastante, a gente conseguiu criar hype mesmo. Coleção digital? Não, coleção de NFT mesmo, tá? Coleção de PFP. A gente criou o maior hype, fez, cara, assim... 25 horas por dia no Discord, fazendo o maior trampo, só que a Launchpad que a gente escolheu, também não vou dar nomes aqui, simplesmente não funcionou na hora do mint. Então, a galera no Discord mandando print de erro na carteira, eu quero comprar, e aí a barra começou a subir, a gente arrecadou, tipo, um dinheiro, não vou falar um dinheiro legal, mas arrecadou um dinheiro interessante, tipo, nos primeiros 3 minutos, e simplesmente ninguém conseguia comprar mais e travou tudo. Então, assim... Falei, pronto, né? A gente estava tentando alcançar pelo menos o 0 a 0 ali, para ter mais recursos para desenvolver. Eu falei, pronto, agora ferrou. E aí eu conversei com o meu investidor e falou, cara, é normal, empreender é assim mesmo, às vezes dá merda, vamos lá e vamos continuar. Então ele dá um apoio absurdo pra gente, assim. Então é um privilégio, eu tenho que admitir. Mas também foi conquistado pelas relações profissionais, pela tudo emaranhado aí do histórico da gente, trabalhando com essa parte de Deixa negócio. eu pegar esse gancho, porque imagino que tem gente ouvindo aqui curioso com a nossa área, gente que provavelmente vai querer jogar o teu jogo, e do outro lado pessoas falando, bom, putz, esse pá que dá para empreender nessa área. Nem todo mundo consegue um investidor com cheque em branco, vamos dizer assim. Mas, gente, e quais foram as dificuldades? A gente já falou de algumas, claro, né? Enfim, parte criativa, tal, investimento. Esquece agora a Web3 por um momento, esquece um pouco o NFT. Tá, beleza. O que você sentiu, pelo menos nesse último tempo, que te fez pivotar como as principais dificuldades de atuar nessa indústria? A primeira parte, e sendo bem humilde, foi inexperiência. Porque, assim, o meu sócio... Ele é formado em jogos digitais, já tinha feito jogos e tal. Eu sempre tive na parte de B2B, então a parte de captação de investimento fui eu que fiz. A parte de contratação de time também eu sempre tive fazendo as entrevistas. E eu trouxe um time muito bom, assim. A gente conseguiu contratar um game designer que trabalhou no Guild Wars, a gente conseguiu artista com muita experiência em AAA, então a gente trouxe um time. Mas como a gente estava tentando fazer um produto... Acho que um pouquinho à frente do que o mercado estava pedindo, foi difícil tentar encontrar como encaixar ali. Então, o nosso game design, que é um game design 100% Web 2, ele queria fazer Deus e o mundo no projeto, porque ele encontrou a chance dele de fazer o que ele queria e começou a aumentar. Market fit é um negócio complicado, né? Pois é. Então, ele começou a aumentar demais o escopo, e aumentar, e a coisa saiu de controle. Eu falei, não. Então, peguei, tipo, basicamente 5 meses de trabalho, joguei tudo no lixo. Falei, não vai ser assim mais. Porque é aquela história, né? É melhor você caminhar pro caminho errado, voltar e depois ir, do que continuar no errado só porque você já andou, né? Assim, em alguns aspectos o arroz e feijão tem que estar bem feito. Senão vai acontecer, tipo... Antes eu queria falar Star Atlas, acabei falando Starfield, agora é Starfield mesmo. Cara, prometeram um mundo, num jogo que todo mundo sempre quis... Né, de uma temática que todo mundo tem interesse, que tem os maiores recordes, está aí o Eve para poder provar. E já começou a sair as notícias de que muito do que eles tinham prometido não vai acontecer. Pois é. Mundos infinitos, já não são infinitos. São só, né? 1000 mundos diferentes, que demora pra caramba pra você chegar, tudo bem. Sim. Desses, só 10% vão ter vida. Sim. O resto não vai servir pra P nenhuma. Aí agora ia ser first person, third person, sei lá mais o que, já tiraram uma das game mechanics. Então, assim, você começa... Quando você vem com algo muito megalomaníaco, principalmente no nosso mercado, decepcionar o fã é muito rápido. É muito fácil. Você falha no simples.
Se nem o arroz e feijão tá bem feito... Sim, e é Pô, exatamente imagina, você isso. faz um negócio, um mundo maravilhoso, um lore maravilhoso, o teu primeiro jogo é de corrida de avião. Cara, tu não tem nenhuma dinâmica diferente pra quem tem skill no controle. Pois é, exatamente. Como é que o cara vai ser melhor que o outro? Vai Exatamente. ser só sorte? É. Pô, você decepciona logo no primeiro momento. Sim. Então você tá fazendo um jogo de corrida. Cara, o que um bom jogo de corrida tem que ter? Boa, a competitividade tem que ser legal, tem que depender de skill. Sim. Porque senão você não tem bons e maus jogadores. Não Não pode ser uma ser navinha hackeável. fácil Não pode de pilotar, que é indiferente, você só fica Exatamente. apertando Tem que talvez X. precisar de mais botões do que só se fosse só no exatamente. computador e tal. Esse feijão com arroz tem que ser bem feito. Sim. Ah, talvez não tenha todas as dinâmicas que você queria ainda. Mas se o feijão com arroz estiver bem feito, pelo menos você tem uma base de onde começar. Sim. Megalomania é foda. Tem um ponto bem legal, eu tô fazendo um curso e eu vi essa aula ontem sobre perfeccionismo. Eu não achava que eu era uma pessoa perfeccionista, até eu ver essa aula e eu entendi. Isso é uma coisa que pode ajudar todo mundo, assim. É muito simples, basicamente ele colocou uma seta assim, colocou ponto A, ponto B, ponto C. Ele fala que quando você tá no ponto A, mas você tem uma visão perfeccionista, tipo, você tem uma visão estética, eu vou falar do meu mercado, por exemplo, você tem uma visão estética do que é um jogo perfeito, do que é um esporte, do que é um evento muito foda, tipo, de coisas grandes que você quer fazer, porque você tem a capacidade intelectual de se conectar com quem já tá lá fazendo. E aí você começa a fazer e você não tá lá no ponto C, você tá no ponto A. O ponto B é justamente o percurso de anos que você vai levar até chegar lá. E aí você começa e você pensa, pô, mas meu jogo é só um joguinho de corrida, tenho só um mapa. E aí você já fica tipo assim, cara, não, eu preciso fazer aquilo, aquilo outro e entra nessa coisa gigantesca. E isso atrapalha muito, porque você perde escopo, você gasta recurso. Então, assim, respondendo a sua pergunta sobre o maior desafio, primeiro foi conseguir entender o escopo do projeto, porque a gente tinha um time grande, a gente já teve mais de 30 pessoas trabalhando simultaneamente, todo mundo com salário, todo mundo full time trabalhando com a gente. E, às vezes, tinha divergência no time, em áreas, de entender de fato o que a gente estava fazendo. E isso é um desafio mesmo, sabe? Porque, às vezes, o mercado muda tanto. Às vezes, eu e o Nicolas, a gente percebia uma coisa, a gente trazia para o time, pessoal, vai ter que fazer isso, porque já isso aqui já não está, o mercado já não está aceitando isso aqui. E o pessoal ficava tipo assim, mas o quê? Então, assim, essa questão de definir escopo, de ficar preocupado demais com a flutuação do mercado e isso impactar diretamente no jogo. A própria parte também de time, de encontrar as pessoas certas para cumprir as funções certas. Sim. Então, assim, como eu falei, eu trabalhei muito com B2B e muito eu e meu sócio fazendo as paradas e a gente nunca liderou um time. A gente já, liderou 3 pessoas, por exemplo, nosso cowork fazendo treinamento de como fazer a gestão e tal, mas um time não. E tá à frente da liderança de um time e selecionar e fazer entrevista. Eu não quis terceirizar essas paradas. Tipo assim, a gente fez mesmo. Isso foi um desafio muito grande. E é um desafio que eu tô enfrentando agora, porque a gente pivotou, a gente desligou algumas pessoas, porque depois do Mint que deu ruim, a gente precisava de mais recursos. Eu não sabia se o nosso investidor ia investir de novo ou não. Então eu vim pro Brasil conversar com ele e sim. E aí, como que eu tô com essa visão de trazer um público, um projeto presencial, eu vou ter que recontratar novas pessoas e tudo mais. Então, assim... O que nunca é simples de se fazer, né? É muito complexo. E imputar a cultura que você quer, tudo de novo. Uma pessoa pode, assim, atrapalhar muito. Uma decisão minha pode atrapalhar muito. Ou uma pessoa também pode fazer toda a diferença. Então, ter esse tato, assim, na entrevista... Tá. Eu tenho um consultor de startups que ele tem, tipo, um slogan que é Hire Slow, Fire Fast. Que é, tipo, contrate bem devagar e demita muito rápido. Eu fazia justamente o oposto. Contratava muito rápido e demorava para demitir. Porque quando você está no ambiente de startup... Já tive esse problema também, é foda. Você se conecta e a gente sempre tentou criar uma parada mais horizontal. Eu sempre prezei por Cyber Sky ser um ambiente que as pessoas gostassem de estar ali, que elas estivessem felizes. Vários funcionários nossos, que eu nunca nem chamei de funcionário, tipo, são meus amigos, falavam que recebia proposta para trabalhar em outros lugares, mas que fazia mais sentido estar com a gente. Então, eu sempre criei esse ambiente. Aí, na hora de ter que desligar e separar o profissional também do pessoal, assim, é meio... Então, assim, para mim, foi a maior dificuldade, porque eu não tinha experiência nessa área, sabe? Agora eu pretendo... Espero que seja um pouco mais fácil, vamos ver. Bom, a gente não tem, infelizmente, o tempo aqui é curto. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é mais de posicionamento mesmo. Quando você falou sobre ter o que não é um minijogo, o primeiro modo de jogo dentro do lore de vocês, ser especificamente sobre corrida e tal. Bom, a pergunta é a seguinte. Eu vi alguns movimentos de mercado que fizeram algo parecido e não deram certo, e outros que fizeram e deram certo. Né? O Pokémon é um exemplo que deu certo, mas para mim, acho que Pokémon, qualquer coisa que fizesse, vai dar certo. Já tem um público. Mas eu pensava a mesma coisa sobre Harry Potter também. E não foi verdade. A versão deles do Pokémon GO deles não deu certo como eles imaginavam. Vamos fazer um jogo só disso dentro do universo de Harry Potter. A maior parte deles não deu muito certo. Então, assim, não tem meio que fórmula mágica. E aí você vê o Hogwarts Legacy que veio... Né?
que bem ou mal deu certo pra eles, deu muito dinheiro pra eles, e agora eles vão fazer... Todo mundo queria o raio do quadribol. Agora vai ter o jogo só do quadribol. Então foi do macro, mundo aberto, tá? Pro micro. Agora é só o jogo que vai ser competitivo e tal, sei lá o quê. Então é o oposto do que você tá fazendo. Foi o grande menor. Tudo bem, eles têm dinheiro pra caçamba, eles puderam fazer um jogo de mundo aberto e tal, pra depois ir pra dentro. Mas ainda assim eu vejo tanto jogos menores ou maiores que já fizeram as duas dinâmicas, e casos que eu não achava que ia dar errado, deu errado, e casos que não achava que ia dar certo, deu certo. Por que você escolheu especificamente no projeto do Cybersky, já que vocês têm um lore legal, já que o mundo pode... Em vez de começar mundo aberto, RPG, e depois ir para os jogos, fazer o oposto. Primeiro jogos de escopo fechado para depois ir para os escopo aberto. Tipo, eu acho que depende muito. Eu não acho que tipo, é mais fácil ou mais difícil começar por um pro outro. Eu acho que é por questão de estratégia. A gente sempre quis fazer uma pegada, pensando mais na Web3, de competitividade. Porque eu acho que falta muito esse tipo de jogo. Era um jogo de clique. Faz sentido. Entendeu? Então, a comunidade é forte, a comunidade da GameFi é forte, portanto, apostar em alguma coisa que a comunidade seja extremamente ativa faz sentido para poder tentar. Sim. E aí, é um jogo competitivo. Eu acho que também o jogo competitivo, ele abre mais oportunidades, por exemplo, para um B2B, Sim. para torneios, Faz sentido. para o digital, para comunidade, sabe, para eventos. Como eu quero ter uma pegada assim, eu acho que faz mais sentido esse tipo de produto, sabe? De estratégia mesmo, assim. E depois a gente quiser fazer um MMO, outras coisas. Eu tenho mais uma opinião sobre isso que, na verdade, ajuda o modelo de vocês, que é o seguinte. Eu gosto de jogos que você... Porque eu sou aquele tipo de cara que eu vou jogar 7 horas seguidas de um jogo. Por isso que eu gosto do mundo aberto, tal, sei lá o quê. Eu também Mas amo. isso não é realista. Eu nunca tenho esse tempo. Então quase nunca jogo mais videogame. Pois é. E por outro lado, eu não sou tanto fã de Battle Royale. Mas até os Battle Royales tem uns que tem 20, 30 minutos. Pô, um jogo de LoL, 20, 30 minutos. Eu gosto de jogos que eu vejo, principalmente mobile, que você pode fazer... Pô, deixa eu fazer um sprintzinho de 5 minutos só. Pois é. E tá tudo bem, posso jogar só algumas partidas. Sim. Se for divertido o suficiente, um jogo de corrida normalmente tem essa pegada, Sim. eu posso fazer um break do trabalho, inclusive. Tô no trabalho da Red Bull, tô lá no escritório. Brother, vamos lá, hora do almoço, vamos ficar uns 5 minutinhos lá, fazer umas 2 partidas, depois volta pro trampo. Gosto disso. Você chama seu amigo pra competir e vê quem é melhor. Tipo, igual você falou, o tempo tá escasso. Pô, tu vai num bar, se tiver Metal Slug, eu jogo Metal Slug no bar, rapidão, 2 partidinhas e saio. Queria ter um negócio desse, sim. sabe? A gente tem muita concorrência, é muito jogo, é muita informação, é muita coisa. Eu acho que se a gente for fazer um jogo hard, que o pessoal tem que estar ali horas jogando, eu sinceramente, eu acho assim, muito mais caro e complexo de desenvolver, no sentido que você tem que criar realmente ali uma história pro jogo em si. Você tem que criar aquele mundo e, sabe, tem que envolver demais. Eu acho que uma coisa mais... Tipo, não é um casual, mas acaba sendo um pouquinho mais casual, porque você joga ali 5 minutos, faz essa competição e pronto. Tipo, no Blockchain Rio, ano passado, a gente fez uma festa junto com a Dux, que foi a Mané Metaverso, que tava tendo aquele meme lá de Mané Metaverso e tal. E a gente levou um projetor, colocou a primeira versão que a gente tinha do jogo e nem era um multiplayer. Era tipo assim, cada um jogava e marcava o tempo de cada pessoa. E o pessoal tava fazendo fila e teve gente que jogou assim 500 vezes. Um exemplo legal é que eu falei, a gente abriu o jogo rapidão, assim, por 2 semanas pra galera do Discord, teve 30 mil partidas de 3 mil pessoas. Então, pelo menos cada um jogou 10 vezes. Sabe? Era uma partidinha tipo de 1 minuto e meio, se você fosse bom, né? Tinha gente que ficava 4 minutos lá. No meu caso. Mas, assim, eu acho que é mais fácil, sabe? Uma coisa mais leve, assim, que a gente pode levar pro celular pra galera jogar, dá pra fazer no computador, enfim. É mais fácil você também mostrar pro teu futuro cliente, pro jogador, o que é. Bom, deixa eu te mostrar uma partida rapidinho. Né? Pra você não precisar de grandes cinematics, grandes trailers absurdos pra falar sobre tudo que você faz. De fato, tem uma diferença aí. Sim. Talvez uma economia de marketing que você possa... Economia não que vai gastar do mesmo jeito, né? Mas possa colocar mais recurso no que importa mais. É muito mais fácil você compreender o jogo e o gameplay do que um jogo com história e recursos e tudo mais, sabe? É verdade. Então é muito mais simples. Eu acho que para começar, não é que é mais simples nem mais barato, mas eu acho que é mais estratégico. Eu tenho essa visão, sabe? Não, faz sentido. Eu, se eu fosse, tipo, tivesse no time do teu investidor, analisando o projeto, eu veria com certeza com bons olhos isso. Eu acho que tem uma chance muito maior de você empregar melhor o dinheiro dele, cada real, não sei quanto vai ser o CAC de vocês, mas cada real por cliente atraído ou por comunidade bem formada, faz sentido para mim. Se eu tivesse com ele, faz sentido. Bom, Bruna, momentos finais. Você, câmera você. Deixa os arrobas, faz propaganda, dá data, faz o que você bem entender. Deixa um momento pra você conversar com a galera que tá assistindo aqui ao vivo. Bom, eu não sou muito influencer, não tenho muitos arrobas. Normalmente eu uso mais as plataformas do Cybersky para comunicar. Tem o meu Instagram pessoal, mas eu não gravo vídeo, nem faço nada demais lá, então é meio mortinho. Mas se quiser acompanhar o Cyberskies, o nosso site é cyberskies.io. Que em breve a gente vai também postar no LinkedIn, que é Cyberskies, é o nosso rebrand, então vai vir como SAIS agora.
E, tipo, quem quiser trocar ideia comigo, que seja de Web 2, de Web 3, de jogos, eu sempre estou pelo LinkedIn também, que é Bruna Simões. Só por lá, Bruna Simões, Cyber Skies vai me encontrar. Também o WhatsApp, enfim, os grupos aí. E eu tô no momento justamente esse, cara, eu quero conversar com o máximo de pessoas, pegar o máximo de ideias e estar junto. Eu também tô fazendo um projeto agora, que é o Game Business Lounge, que vai ser um espaço para desenvolvedores de jogos Web3 e founders de projetos Web3 pra gente se juntar e ter insights de mercado e se apoiar e trazer ideias, sabe? Porque a Web3 sempre teve essa visão de não muito concorrência, né? Eu ainda estou adentrando agora no mercado de Web 2, conversando com alguns estúdios. Eu já sinto que é um pouco diferente. Então, eu acho que é bom a gente tá junto como estúdio de jogos, assim. Eu sei que não é um mercado gigante. E uma coisa legal, normalmente nos eventos está sempre eu, a Elo e alguns outros projetos, mas tem muitos projetos de Web3 Games no Brasil, que eu já encontrei, já conversei com muitas pessoas. E a minha ideia é a gente se juntar mesmo e estar à frente aí do mercado, trazendo ideias e inovação, enfim. Então, em breve eu também vou lançar isso no meu LinkedIn e trazer as pessoas certas para estar com a gente. Fechado. Depois passa por WhatsApp os links todos pra gente colocar aqui embaixo pro pessoal poder, se tiver também alguma coisa de cinemática, vídeo no YouTube, alguma coisa do jogo prévia, pra gente colocar pra poder passar, porque durante não teve como, infelizmente. Mas queria agradecer. Daqui acho que foi, talvez, da GameFi o papo mais esclarecedor, porque você tem experiência de ponta a ponta, né? Claro, a Elo mesma coisa, só que a Elo foi episódio 1. Então, acho que no 80, 70, alguma coisa assim aqui agora. Então, já faz bastante tempo. Pessoal, espero que vocês entrem. E do outro lado também, podem ter certeza que dentro da nossa comunidade, eu sempre convido o pessoal que a gente chama aqui para poder estar lá, tirar dúvidas. Então, eu vou falar com a Bruna também, caso vocês queiram usar como ponte ou deixar qualquer tipo de comentário aqui ou no chat, eu repasso, obviamente. E é isso. Tá online do dia, eu te aviso e vamos que vamos. Então, gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. A gente tenta trazer sempre as pessoas mais icônicas e que mais entendem o nosso mercado para poder explicar para vocês um pouco do que é. Eu sei que isso foi um podcast mais nichado para quem gosta desse nosso mercado, mas eu espero que para quem não é do mercado, mas já tenha tido algum contato, consiga ver mais uma opção que você tem usando essa tecnologia nova que a gente traz para cá. Do lado empreendedor, do lado nerd, geek, gamer, tudo isso pode se juntar em vários mercados diferentes, principalmente nesse que é o maior do entretenimento. Então, mais uma vez, muito obrigado ao espaço aqui, o pessoal da Fortalk, ao nosso patrocinador Master, a Coin Livre. E é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês entrem na comunidade dela, até porque eu já sou fã do jogo de vocês desde lá da primeira versão. Sim. E é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.